Enquanto o Alberto está conectando, eu vou me apresentar e falar dessa série de lives. Eu sou o Fábio, eu sou sócio fundador da Coisa de Viajante. Nós somos uma plataforma online de planejamento e customização de viagens, com soluções 100% online e personalizada através de consultorias e viagens sob medida. E hoje a gente está abrindo essa série de lives, vai ser a live inaugural sobre Portugal. Todo sábado, esse é um novo formato que a gente criou de inspiração de viagem. Todo sábado a gente vai trazer um tema, seja sobre destino, planejamento ou história de viagem, para inspirar vocês a seguir a sua inquietude por viajar, trazendo sempre algo diferente sobre destinos, sacadas de planejamento de viagem e histórias de viagem também. Então, já vou até fazer um spoiler. Na semana que vem, a gente vai ter um bate-papo sobre história de viagem. Vou trazer uma convidada que fez uma viagem extensa, uma viagem longa, quase um ano, e a gente vai fazer um bate-papo, um ping-pong, falando sobre fatos da viagem dela e fatos de uma viagem nossa que a gente fez também há uns anos atrás, um pouco mais extensa. Olá, Alberto. Vamos ver se agora a gente consegue se conectar. Maravilha. Conexão Brasil-Portugal feita. Maravilha. Olha, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Foi um pequeno problemazinho técnico de conexão, né? Mas agora está tudo bem. Faz parte, né? Agora a live, o mundo inteiro está fazendo live, então não tem internet que aguente. Não tem. Está compartilhando a mesma coisa. Bom, enquanto a gente esperava você se conectar, eu me apresentei ao pessoal. Vou fazer a sua apresentação então agora. Pessoal, Alberto Costa é um parceiro nosso, lá de Lisboa, lá de Portugal, e ele faz os receptivos dos nossos clientes, quando a gente tem clientes viajando em Portugal, não só Portugal, mas também Espanha, Áustria, França. E convidei ele para essa live inaugural de uma série de lives que nós vamos fazer agora todo sábado. E, em particular, essa primeira live é uma live também que eu fiz um pouquinho puxando a sardinha para o meu lado, porque, por incrível que pareça, eu ainda não fui a Portugal. Está na minha lista de prioridades assim que acabar esse momento complicado, que logo a gente vai voltar a viajar novamente, então está na minha lista. Eu falei, vou colocar Portugal logo a primeira, vai ser a live inaugural, porque eu também estou interessado em descobrir segredos. E normalmente, quando eu faço viagem, eu gosto de sair um pouquinho do lugar comum. Eu vou na capital, mas procuro também fazer outras cidadezinhas, coisas diferentes. Isso é uma coisa que me atrai muito quando eu monto os meus roteiros de viagem. Então, foi um interesse um pouco pessoal ter encaixado Portugal logo nessa primeira live. Alberto, acho que eu já falei muito. Vou deixar com você agora a live. Perfeito, Fábio. Olha, o Fábio é exatamente um parceiro, porque, obviamente, nós temos vários, mas... Alberto, desculpe te interromper um pouquinho, mas o seu som, ele tá com um pouco de ruído e às vezes está travando. Não sei se, de repente, vale a pena a gente tentar fazer uma nova entrada. Eu, de repente, te chamar novamente. Me chama novamente. Para mim aqui, meu som, o seu está ótimo. Não, o feedback que eu estou vendo aqui no comentário das pessoas é que realmente o seu áudio está vindo um pouco com eco, está vindo falhando. Entendi. Então me chama novamente. Tá, vou chamar já, peraí. Tá. Vamos ver se agora melhora alguma coisa. Bom, ok. De qualquer forma, vamos lá. Então estava sugerindo, até em off com o Fábio, antes de a gente entrar ao vivo, que começássemos o percurso de Portugal do norte para o sul, né? Ou seja, de cima para baixo, no retângulo, né? Portugal, para quem não conhece, tem a parte continental, que é essa que eu estava me referindo, que a gente vai falar hoje, e existem duas outras regiões autônomas, né? Tal como Espanha também tem. Isto não é propriamente uma federação, mas cada uma dessas regiões tem o seu governador. Estou me referindo à ao arquipélago da Madeira
e ao arquipélago dos Açores, né? Arquipélago, obviamente, porque é mais do que uma ilha, né? E numa outra live, com certeza a gente vai falar sobre isso, que vocês vão gostar bastante, então é interessantíssimo. Bom, Já fiquei mas então, interessado. mas faz lógica, tem toda a lógica, obviamente, começarmos por Portugal continental, e sugiro então que Portugal tem 3 aeroportos principais, ou 2 principais e um secundário. O do Porto, o de Lisboa, que é a capital, e o de Faro, que é a capital do Algarve, né? Sugiro sempre que comecemos, por exemplo, pelo norte, chegando pelo aeroporto do Porto, e o aeroporto do Porto, por curiosidade, não está exatamente na cidade do Porto, está ainda mais ao norte do Porto, ou seja, muito mais próximo do topo do retângulo, né? Então, uma boa localização para se começar a chegada e o conhecimento de Portugal. Até porque esse percurso foi exatamente o que desenvolveu Portugal. Ele tem essa configuração retangular, exatamente porque quando Portugal se formou com um condado portucalense, que na verdade foi um terreno dado como dote à filha dos reis de Espanha, não havia ainda Espanha unificada, mas enfim, de Leão e Castela, e ele ganhou exatamente esse terreno como dote, né? A filha precisava casar e foram buscar um pretendente, um noivo à Borgonha, e casou então com esse Dom Henrique. E como nada disso é inocente, eles já fizeram isso exatamente porque a parte do norte daquilo que é hoje a Península Ibérica já estava liberta das invasões árabes ou muçulmanas, e o indivíduo já fez esse sofisma, né? Quando deu esse terreno, depois disso, olha, agora daqui para baixo, como é tudo muçulmano, que você conquistar é seu. Você se vira. Exatamente. Bom, isto não é uma aula de história propriamente, mas é para justificar porque é que os filhos desse casal, neste caso o primeiro rei de Portugal, começou por se bater primeiro pelos espanhóis, pela vida galisa, e porque o pai dele morreu, e depois foi conquistando o terreno até ao Algarve, e é por isso que Portugal tem essa configuração, digamos, vertical. Mas esta região, e é por isso que a gente começa pelo norte, porque a gente vai começar apresentando vocês a várias localidades e várias histórias muito anteriores a Portugal. Portugal, para vocês terem uma ideia, começa no século XII, né? E já esta região era povoada há milhares de anos, né? Vão ver assentamentos celtas, vão ver aldeias celtas, que são muito interessantes e estão muito bem preservadas. Algumas delas foram descobertas só agora no século XX, ou seja, há muito pouco tempo. Ficaram ao longo dos anos. Normalmente essas localizações são no topo de uns morros, claro, por questões estratégicas de defesa, de visualização e até de comunicação entre eles, né? Eles comunicavam com as bandeiras e com fogo também à noite, enfim, e vigiavam, eram pontos estratégicos militares também, né? E claro, ao longo dos milénios, alguns deles foram esquecidos, o mato tomou conta e só alguns anos atrás é que se descobriram e recuperaram. Alguns deles vão impressionar vocês pela quantidade de objetos, de ourivesaria, de ferro, do dia a dia, de povos que chegaram aqui muito antes dos romanos, né? Portugal foi colonizado por Portugal. Esta região, Portugal é um garoto. É um garoto com 900 anos de idade, mas é um garoto. Um jovem garoto. Um jovem garoto. Então, estava dizendo que Portugal começa, esta região começa por ser visitada por muitos povos do Mediterrâneo. Os povos vinham navegando com barcos, caso dos fenícios, cartagineses, enfim, saíam do Mediterrâneo, ali no Estreito de Gibraltar, vinham junto à costa sul do Algarve, que é hoje Algarve, dobravam na Ponta de Sagres e vinham sempre junto à costa e colonizaram essa região aqui.
Uma das coisas interessantes é ver esses assentamentos, conhecer um pouquinho as lendas, as histórias, inclusive os resquícios, os ecos que isso trouxe até a nossa atualidade. Quando você se refere a um ato militar do exército, por exemplo, é um ato castrense, castrense exatamente porque vem de Castro, que era o assentamento celta que estava cercado por uma muralha para defesa, né? Então, isso era um castro, né? E é interessante nós irmos costurando todas essas lendas. As bruxas ou as fadas, na época não chamavam bem bruxas. Bruxas é um nome que acabou ficando muito mal marcado por causa da Idade Média, mas na época eram mais fadas, eram aquelas divindades que os celtas adoravam vários tipos de deuses, né? Um deles, o deus Sol. Nós, quando vamos ali, que fica aqui muito próximo, a Finisterra, que é o cabo que fica no início do caminho de Santiago, ou no fim, mas enfim, o marco zero é exatamente ali. Para quem não conhece, Santiago fica aqui muito próxima da fronteira portuguesa e é um dos locais onde a gente costuma fazer uma espécie de um bate e volta, se for só Santiago. Se for mesmo para conhecer esta parte norte da Galiza, tem todo sentido, porque, na verdade, as culturas nunca respeitaram fronteiras, né? Então, isto é uma terra contínua. É por isso que o galego, que é um dialeto falado na Galiza, é muito mais parecido com o português do que propriamente com o castelhano que eles falam em Madrid, né? E a gente se entende até muito bem porque as palavras são muito parecidas. Não dizem calle, dizem rua. Enfim, é muito interessante a gente ver que os povos sempre estiveram ligados. Então a gente começa por mostrar isso. Depois, outra coisa interessante para quem, sobretudo, vem da América do Sul e quem não conhece, quem não tem essa oportunidade, ou não teve, é conhecer um assentamento romano, também descoberto há muito pouco tempo, porque ele ficou inundado durante décadas pelas águas de uma represa, também fica aqui muito próximo, e passa perto da fronteira portuguesa, já fica em Espanha, mas é muito próximo. Conhecer cidades que vivem do turismo de natureza. Nós temos aqui no norte o Parque Nacional da Peneda Gerês, é um parque, na verdade, binacional, porque começa em Portugal e Espanha, e termina em Espanha. É muito interessante. Por exemplo, mesmo durante o inverno, você tem rios de água quente, muito quente. Mais ou menos quanto de temperatura? Só para o pessoal ter uma... Estamos falando de 40 e muitos graus, 50 graus. São águas termais, quase. Não, são mesmo águas termais. Ou seja, essa água, inclusive desse rio que eu estou me referindo, é até dividida. Ela passa dentro de um hotel que são termas. Aquece as piscinas naturais desse hotel termal e o resto passa do lado do hotel e tem umas piscinas públicas onde qualquer pessoa pode sair do carro, mesmo cheio de frio, e deita numas piscinas naturais. É muito, muito interessante. E a água corre. E o que é impressionante... Nada relaxante, né? E o que é impressionante mesmo que você não vá para a água, né? Mas só para conhecer como turista, é curioso ver uma coisa dessas no topo de uma montanha. Você diz assim, mas cara, de onde é que não é uma região vulcânica, de onde é que sai essa água toda? Obviamente ela vem, claro, da terra, mas são águas termais. Aliás, Portugal tem no norte e Trás-os-Montes, ou seja, olhando para o retângulo de Portugal, o canto superior esquerdo é a região do Minho, que seria o Estado se isto fosse uma federação, o Minho, que é onde eu estou, inclusive, e a região de trás, os montes, que fica do lado direito, ou seja, no canto superior direito. Toda esta região tem uma quantidade imensa de termas, muito exploradas pelos romanos. A presença romana foi muito importante e muito visível até hoje. Esta região norte foi redividida pelos romanos quando eles chegaram e fizeram o que seria um estado, eles chamavam de província,
Galécia. É diferente de Galiza. Galiza é apenas uma parte daquilo que era a Galécia, que ia até Coimbra, pegava toda a região norte daquilo que é hoje Espanha, León, e a capital era Braga. E os romanos tinham, no mundo inteiro, esse mesmo esquema. Né? Eles traziam um projeto praticamente pronto, tinha o fórum. O fórum, neste caso, é muito mais do que aquilo que a gente conhece no Brasil como fórum do tribunal. Na verdade, era o assentamento romano. Né? E traziam o teatro, traziam os banheiros, os banhos públicos, daí as águas termais, tinham as piscinas. Para vocês terem uma ideia como é que isso foi importante para a Península Ibérica, para a Europa, de uma geral, a expansão do Império Romano, foram os primeiros povos que fizeram saneamento básico. E, inclusive, uma das coisas interessantes é a gente visitar locais onde os banhos públicos, que seriam banheiros públicos, comunitários, ou seja, sentava todo mundo uns ao lado dos outros, a água passava por baixo de uma canaleta, levando os dejetos, mas era um local de convívio. Isso pode chocar hoje em dia os nossos padrões. Na época era o suprassumo da civilização. Né? Você imagina, um local onde até ali, antes deles chegarem, todo mundo ia no matinho. No final de algumas décadas, o matinho estava impróprio para consumo. Né? Então, chega um povo e faz saneamento básico, traz o direito, né? O nosso direito no Brasil e aqui em Portugal, ainda hoje, é baseado no direito romano, ou seja, traz ordem, né? Para a sociedade, traziam diversão, daí os coliseus, os circos romanos, os anfiteatros, o teatro romano, que é conhecido até hoje. Então você imagina, numa região praticamente de vândalos, chegar alguém com uma estrutura, uma civilização praticamente pronta. Né? Claro, por que é que eu estou contando isso? É porque, ao contrário do que acontecia inicialmente, que chegavam primeiro as tropas romanas e tal, que chegavam muito bem preparadas, armadas, né? As táticas romanas do quadrado e de outras são conhecidíssimas até hoje, estudadas por quem é do ramo, e, portanto, não encontravam grande resistência. Mas depois, inclusive, eles eram até muito bem aceitos, claro, eram bem-vindos. Trazia tudo, cultura, teatro, não? Desde que você pagasse o tributo. Desde que você pagasse o tributo ao César, é mais ou menos o que é hoje. Desde que você paga o tributo, o cara não chateia. Inclusive, não se metiam na religião dos povos que eles conquistavam, o que foi muito importante também para a aceitação dessas civilizações, aconteceu depois, mais tarde, também com os árabes, quando invadiram a Península Ibérica, também foram muito importantes. Enfim, só para resumir, a gente começa aqui pelo norte, mostrando exatamente isso, Viana do Castelo, Ponte de Lima. Ponte de Lima tem, inclusive, até uma coisa curiosa, que tinha a ver com os romanos, que estava comentando até antes, que é o rio Letes, que passa claro, começa em Espanha, que é o rio Lima, né? Letes em grego, que queria dizer o rio do esquecimento, né? Havia uma lenda na Grécia Antiga, e os romanos copiavam, tinham quase veneração pela cultura grega, que havia um rio no Hades, que você tinha que beber essas águas, depois que morria, as almas ficavam desencarnadas, e quando ficavam esperando uma nova encarnação no Hades, para poder chegar até lá. Enfim, tinha uma história também de colocar uma moeda debaixo da língua para pagar ao barqueiro, era o Caronte. É muito, muito interessante. E por que é que eu estou contando isso? Os povos, daqui desta região, de Ponte Lima, do norte de Portugal, não era só da cidade, quando chegaram aqui, espalharam junto aos soldados a ideia de que este seria o rio Lete. E o fato de você tocar nessas águas fazia com que você perdesse a memória, esquecesse o caminho de casa, os seus entes queridos, a sua mulher, seus filhos, enfim, de onde você era, e claro que eles não queriam atravessar, né? E houve um dos generais que, claro, percebeu que isso era música para boi dormir, e tirou um estandarte, atravessou o rio para o outro lado e chamou cada um dos seus soldados pelo nome.
e com isso, obviamente, convenceu o pessoal a continuar até ao nosso Itália. E isso, por exemplo, está retratado até hoje nas muralhas da cidade, muralhas muito posteriores, obviamente, 1000 e poucos anos depois, e até numa escultura de um grupo de soldados romanos perfilados na margem sul, que era de onde eles vinham, e na margem norte tem o general em cima de um cavalo branco com um estandarte numa mão e com o dedo puxando, indicando cada um dos soldados pelo seu nome. Né? Então, é diferente você visitar uma cidade com alguém explicando isso, não é que venha para uma aula de história, mas você passa a saborear muito mais essas histórias, né? Essas lendas. Sim. Eu costumo dizer que Portugal é o país das lendas, das histórias, da história, mas também da cultura. Né? Então, depois se é verdade, se não é, o importante, entre uma lenda e a história verdadeira, o que importa é o brilho nos olhos do cliente, é o brilho nos olhos do visitante, do local. Né? Depois, se foi bem assim, se foi um pouquinho diferente, pouco importa, porque você já encantou só pelo fato de estar olhando para uma história como aquela. Então, cidades como Braga, por exemplo, comemoram até hoje, todos os anos, a chegada dos romanos. É engraçado, né? Você vê que quando eu disse que eles eram bem aceitos, até hoje. Estamos falando de 200 anos antes de Cristo, 195 até para ser exato. Ou seja, como é que eles comemoram? É uma festa da cidade. A cidade se engalana toda, fica toda enfeitada, como se fosse um carnaval. Só que as pessoas se vestem de humano, as crianças da escola, as professoras levam as crianças do jardim de infância com aquelas cores, com as togas. É muito bonitinho. Que época do ano é essa comemoração? É sempre no verão, não me lembro exatamente a data agora, mas é no verão, acho que junho, julho, por aí. E é muito interessante porque, inclusive, o prefeito se veste como se fosse o chefe político, o general romano, a mulher também. Você pode, inclusive, casar, tem que se inscrever primeiro, mas você pode casar com a sua mulher segundo o rito romano, recebe da mão do prefeito, nesse caso do comandante, o atestado de casamento. Né? Olha, fica uma dica para o pessoal que quer renovar votos. É uma renovação de votos diferente, uma renovação de votos na tradição romana. É muito interessante, isso é feito nas praças principais. Tem os centuriões romanos que vão chegando, como se fosse uma procissão, vão batendo com as sandálias na calçada, que na verdade é uma parte da estrada que os romanos tinham feito ainda. Você visita muitas desses troços de estrada que existem até hoje, 2.300 anos praticamente depois. É aquela velha frase, né? Todos os caminhos levam a Roma. Vem daí, porque eles faziam essa redistribuição da província, nomeavam uma cidade importante, nesse caso era Braga, a da Lusitânia, que era a região mais ao sul, que pega o sul de Portugal e o sul de Espanha. A capital era Mérida, que ainda tem o Coliseu, tem os banhos públicos, é muito interessante visitar, está muito próxima da fronteira, a gente passa lá também, e ligavam essas cidades diretamente a Roma. Então, não só para levar os tributos, para trazer as tropas romanas, mas, curiosamente, também para trazer as novidades do centro do Império. Uma dessas novidades é religiosa. Nós somos judaico-cristãos, por incrível que pareça, por causa dos romanos. Porque não fossem eles ter feito essas estradas, Santiago ainda hoje não tinha chegado a Compostela. Então, é interessante ver, digamos, essas intrigas políticas, religiosas, e a gente vai contando um pouquinho disso tudo. Viana do Castelo é foz desse rio, Lima, tem uma presença muito grande, não só de ourivesaria, como de navegações. Toda esta região norte, daqui até o Porto e até a Galiza, os espanhóis também, deram muitos barcos, deram muitos navegantes ao mundo. A gente visita a Vila do Conde, que foi onde foi feita a
a caravela de Cabral, né? Cabral não levou, obviamente, às vezes a gente, apesar desse sotaque, eu sou carioca, então eu fiz o primário no Brasil, o secundário também, fazendo engenharia também na PUC, então, mas isso para dizer que muitas vezes a professora de História no Brasil nos ensina, não, Cabral veio com 3 ou 4 caravelas, não, foi a maior frota que Portugal fez. Ou seja, uma das coisas interessantes é a gente desmistificar, hoje em dia isso é conhecido, que 2 anos antes de Cabral ter chegado ao Brasil, já um dos navegantes tinha chegado, Pacheco Pereira, tinha chegado exatamente ao Brasil e documentado secretamente ao rei, disse, olha, corre. Corre, já estou de olho. Corre porque o pessoal já descobriu outras coisas. Enfim, então é muito interessante. Falando então de cima para baixo, falando aqui ainda da região norte, esta região é muito montanhosa, como eu expliquei há pouco, é muito verde, e isso deu origem, inclusive, ao nome do vinho verde. Algumas das pessoas, os cansões ou os gourmets, sabem com certeza isso. O vinho verde tem melhorado muito, muito. Nós depois também explicamos porque aquele antigamente era muito ácido, tem tudo a ver com os descobrimentos, curiosamente, porque é que o vinho verde era ácido e quais foram as correções que os enólogos os técnicos foram fazendo até nos terrenos nos últimos 20 e poucos anos, e por isso hoje em dia você tem castas de vinho verde, como Alvarinho, Trajadura, Loureiro, excelentes, muito, muito boas. E a gente vai visitar algumas dessas vinícolas, vamos visitar produtores de vinho orgânico, biológico, sem nenhum agrotóxico. O próprio dono da propriedade tem todo o brio profissional de explicar porquê. Enfim, é muito, muito interessante. Então, descendo um pouquinho, vamos até a região do Porto, cidades do Porto, vamos explicar porque é que a cidade acabou tendo esse nome, porque é que depois emprestou esse nome ao famoso vinho do Porto, não porque seja produzido ali, mas ele é comercializado ali. É engraçado, o Porto não planta nem estoca vinho, mas deu nome ao vinho do Porto. Isso tem uma explicação, porque a zona que depois nós vamos visitar também, onde se cultiva esse tipo de vinho, o tipo de parreiras, de uva, e onde se produz o vinho do Porto, fica muito mais perto de Espanha, ou seja, 100 e poucos quilómetros a leste do Porto, e vamos subir o rio, vamos passar naquelas eclusas, sabem o que é eclusa, né? Ou seja, aquelas comportas que ficam nas barragens, e são 2 comportas, abre uma, o barco entra, ela fecha, abre a segunda, o rio enche essa banheira no fundo, o barco vai subindo e depois continua. E é muito interessante fazer esse tipo de passeio. O Rio Douro hoje em dia é navegável até Barca d'Alva, ou seja, até a fronteira de Espanha. Estamos falando de um rio com 2.000 quilômetros de comprimento, ele começa muito para lá de Sória, para quem conhece o norte de Espanha, bem, bem para lá, e desagua no Porto. Então vamos falar um pouquinho sobre a história do Porto, como é que eles foram importantes, vamos conhecer algumas curiosidades até do tempo megalítico, o estádio das Antas e digamos, o bairro das Antas. O estádio agora já não existe, foi demolido para fazer o estádio do Dragão, né? Do Futebol Clube do Porto. Mas essa localidade, Erma, tinha ali em si, chama Antas, exatamente, sabem o que é Antas, né? Aqueles monumentos megalíticos, que na verdade eram pedras gigantescas colocadas na vertical e depois uma sobreposta. E depois eles aterravam essas construções. Nós hoje vemos a pedra, né? Porque a chuva foi tirando a terra, mas eles antigamente colocavam terra por cima e faziam uma colinazinha, que tem o nome de Mamoa,
porque lembra uma mama, exatamente isso, né? Então, como ali havia muitas, o estádio passou a ficar conhecido pelo nome do bairro das Antas. Bom, e vamos conhecer as vinícolas que ficam, as caves, que ficam não no Porto, mas sim na outra margem, na margem sul. Não há nenhum armazém de vinho do Porto no Porto, existe em Vila Nova de Gaia. Isso também tem uma explicação, é porque o sol aqui no hemisfério norte sai do leste, passa pelo sul e morre no poente, e então essa margem é mais sombria. A cidade do Porto é mais iluminada, tem mais sol, as margens lá em cima são melhores e mais caras para produzir vinho do Porto, a margem norte, mas para armazenar o vinho, tudo aquilo que ele não quer é calor. Então, o pessoal antigamente não era besta nem nada, onde é que iam fazer os armazéns? Na margem mais sombria, né? E vamos visitar, é muito interessante, são todas lá, hoje em dia tem uma vista fantástica sobre o Porto. E vamos depois descer um pouquinho mais, passar em Aveiro. Aveiro é a Veneza de Portugal, né? Os canais que existem nessa região, para vocês terem uma ideia, quanto Veneza foi construída em cima dos mangues, né? Ou seja, em cima dos braços do mar, esta região tem mais ou menos 60 quilômetros, para vocês terem uma ideia, na costa, tem mais ou menos 60 quilômetros de largura. Então, Aveiro é apenas a cidade mais importante ali do meio, mas existem dezenas de outras regiões. É muito interessante porque nós vamos visitar de barco, inclusive as salinas, vamos explicar porque é que as salinas eram importantes para o bacalhau, para a navegação, porque é que os navegantes vieram todos, inclusive os barcos que Portugal precisou construir ao longo de tanto tempo, porque é que eles vieram do norte, apesar da escola de navegação estar no sul, mas porque é que os marinheiros vinham do norte? Claro, eram pescadores, então se é para mandar alguém para conduzir um barco, convém contratar alguém que entenda do assunto. Era o caso. Então, vamos visitar nessa região também, a região das praias, que vocês vão ver, tem coisas interessantíssimas, uma porção de casinhas muito coloridas, hoje muito conhecidas, mas que na verdade começou, antes do turismo ter descoberto, começou por ser um acumular de casas pintadas ou construídas com tábuas dos seus barcos. As tábuas eram coloridas e as casinhas que eles faziam para guardar as suas... Depois alguns começaram morando lá e pronto, daí até ser a localidade que a gente depois vai visitar é uma graça, é muito, muito interessante. Vamos visitar, inclusive, voltando a falar no vinho, aí para os entendidos do assunto, vocês vão ver uma vinícola que a gente vai visitar totalmente subterrânea, tem 1.500 metros, quer dizer, tem mais, mas visitável, tem 1,5 km de galerias, como se fossem catacumbas, onde estavam armazenadas as garrafas de vinho, de espumantes, enfim, e que retiraram para que fossem colocadas coleções de arte moderna e antiga, e algumas delas muito, muito antigas, coleções africanas, de tribos que não existem mais, que já estão extintas, e que são patrimônio mundial da humanidade. É uma visita de arte com vinho, uma mistura fantástica. Perfeita. E é essa região também a maior produtora de espumante. Nós vamos também explicar porque é que vamos comer um leitão assado em forno de lenha típico dessa região. Isso também tem razões históricas. É muito engraçado porque 100% dos restaurantes, 100% serve. Ali não tem pizzaria, não tem sushi, não tem nada. 100% serve leitão assado. E estamos falando de muitas dezenas de restaurantes, né? Uns ao lado dos outros. E é muito interessante, para além de ser muito gostoso, como é lógico, né? Aliás, nesse horário nosso aqui de quase meio-dia, já comecei a salivar. Eu acho que muita gente também deve estar salivando aí. Leitão, vinho
E mais, vocês vão ter oportunidade de conhecer a gastronomia de cada uma dessas regiões. Nós, quando nós já tratamos as refeições e, portanto, já sabemos com antecedência onde é que a gente vai almoçar com o grupo. Seja por aconselhamento nosso, porque existem dias nos roteiros em que a gente dá livre, mas sugere, olha, você pode ir almoçar no restaurante X, Y, Z, ou sobe aquela rua, vira à esquerda, tem uma porção de barzinhos interessantes, mas coma isto, beba aquilo, para que você sinta o país, tá vendo? Porque tudo isso tem ligações históricas. Você não é que você vai comer arroz com feijão em casa quando chegar ao Brasil novamente. Eu, particularmente, adoro conhecer os países pelo prato. Aqui até as mulheres ganham os maridos pelo prato também, mas isso tem razões históricas. Vocês vão ver, inclusive, alguns dos pratos que têm ligação com as comunidades judaicas. Quando fazemos, inclusive, tours para as comunidades judaicas, visitamos exatamente essas judiarias, que na verdade são os bairros onde os judeus viviam, e não eram propriamente guetos, mas eram bairros onde eles se juntavam por razões óbvias, né, de proteção, de intimidade, de língua, etc. Mas que deixaram uma herança muito grande, até no mobiliário de cozinha. Vocês já devem ter visto aquelas mesas que tem umas gavetas baixinhas na lateral, né? Uma mesa com gaveta. E às vezes é meio esquisito, cara, quem é que vai fazer uma gaveta baixinha, que praticamente não cabe nada, e tem duas de um lado, duas do outro. Isso tem tudo a ver com a obrigação que os judeus tiveram quando foram expulsos, de, se não quisessem se converter ao cristianismo, tinham que adotar os mesmos hábitos que os cristãos. E, portanto, quem não conseguiu emigrar, não quis, não tinha condições, acabou ficando. E isso fazia com que, quando entrasse alguém da Inquisição ou da fiscalização pela porta dentro, eles rapidamente abriam aquelas gavetas, colocavam o prato dentro e enfiavam e fechavam a gaveta. Enfim, ou seja, até nesses pormenores você vê a presença da história num país tão pequeno como este, né? Então, descendo um pouquinho mais, estamos depois em Coimbra. Coimbra famosa pela universidade, famosa por ter sido a segunda capital de Portugal. A primeira foi Guimarães, eu esqueci de falar há pouco, mas começou exatamente, Portugal nasce em Guimarães, depois é que foi sendo expandido para baixo, e o rei de Portugal, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, o que tinha era o hábito de levar a capital sempre para a fronteira, ou seja, conquistava e fundava uma cidade e se mudava para ali, né? Até finalmente depois ter se mudado para Lisboa. Mas é muito interessante ver Coimbra da Universidade, do Rio Mondego, está no interior. Aí contamos a história de Pedro e Inês, Dom Pedro I português, né? Ou seja, o Dom Pedro I do Brasil ainda não tinha nem nascido. O Dom Pedro I, que acaba se apaixonando, casa e se apaixona perdidamente, e aliás foi recíproco, por uma das aias da mulher dele, no dia do casamento, para vocês terem uma ideia. Então isso foi complicado. Não pelos padrões da ética atual, ou seja, ninguém condenava a traição nesse aspecto. Curioso, né? Ou seja, ele não foi, o romance não era proscrito pelo fato dele ter um caso. Aliás, era inclusive até bem visto e muitas vezes até incentivado que o monarca tivesse, o pessoal da nobreza tivesse várias amantes e tal, vários filhos fora do casamento, enfim, porque era sinal de virilidade, enfim, os padrões eram outros, né? Mas isso depois teve consequências em termos da coroa. E aí a música mudou, né? Então a gente conta toda essa história, onde eles se encontravam, a fonte dos amores, o Penedo da Saudade, onde ele depois conta a lenda, reza a lenda que ele ia chorar o assassinato da amada dele. É muito bonito. Depois vamos descendo
até Fátima. Fátima fica num planalto, ou no alto de umas montanhas. Essas montanhas são calcárias, e então, em toda essa região, inclusive em Fátima, você tem imensas grutas calcárias com estalactites, estalagmites, lindíssimas, com rios correndo por dentro, rios enormes. Claro, as que a gente visita já estão humanizadas, já estão preparadas. Exatamente, eu vi aqui a Vercouvet dizendo agora é tarde, Inês é morta. Agora Inês é morta. E a gente explica exatamente por isso. Quando ela foi assassinada, Dom Pedro fica sabendo, estava numa caçada no sul, aliás, ela foi assassinada a mando do pai dele, né? E o indivíduo fica doido, larga o exército para trás e vem correndo, vai trocando de cavalo e tal, até chegar a Coimbra. Mas, claro, quando chegou lá, Inês é morta. Agora é tarde. Agora é tarde. E é muito interessante, porque ele depois, quando o pai morre, ele assume, claro, a coroa, manda perseguir os 3 assassinos, consegue capturá-los, manda exumar o cadáver da amada, coroa, obriga os 3 assassinos a beijar a mão, ou o que restava da mão da amada, e arranca-lhes o coração pelas costas. Então é muito trágico, mas isso para dizer que se William Shakespeare é tão conhecido no mundo inteiro só por ter sido um grande dramaturgo e ter inventado uma história muito interessante, o pessoal continua correndo para Verona para ver a varanda da Julieta, que nunca existiu, nunca morou lá. Aliás, o Shakespeare, se vocês sabem, nunca saiu da Inglaterra. O cara descreve com minúcia as coisas da Itália, nunca esteve lá, o cara nunca saiu da Inglaterra. Daí o brilhantismo. A gente tem aqui muito melhor do que isso. Tem Pedro e Inês, e podemos inclusive visitar os caras, né? O que resta deles, no mosteiro de Alcobaça, que é também um mosteiro lindíssimo, fica ali perto. É um mosteiro beneditino, da ordem de Cister, que é uma descendência, uma saída da ordem beneditina, e é o maior mosteiro da Europa. Vêm, inclusive, muitos franceses que nos perguntam onde é, porque mesmo lá em Cister não existe mais, porque foi destruído, e esta é cópia da outra. Então, a basílica é muito bonita, o mosteiro mesmo é gigantesco, gigantesco. Tem umas chaminés de cozinha impressionantes, os caras desviaram o rio por dentro do mosteiro, atravessa a igreja, inclusive. É muito interessante. Então, estava falando de Fátima, essas grutas que a gente pode visitar. Ali perto fica também Tomar, para quem gosta da Idade Média, dos Templários, era a sede, o convento de Cristo era a sede da Ordem dos Templários, mas nós vamos depois visitar outras fortificações que os Templários fizeram ali. Vamos mostrar vamos explicar porque é que eles desapareceram em todos os países da Europa, menos em Portugal. E é muito interessante porque, inclusive, um dos castelos, uma das fortalezas, castelo é diferente de fortaleza, mas o castelo tem mais uma função habitacional, né? E a fortaleza para defesa. Proteção. Né? Proteção. Mas o castelo de Almourol, por exemplo, fica no meio do rio. No meio do rio. Então, porque era fundamental, claro, uma das formas dos invasores chegarem era através dos rios. Então, construíram ali. Estávamos falando um pouquinho mais abaixo, Óbidos, que é uma cidade lindíssima, porque parece uma cidade boneca. Ela é toda fortificada, tem um castelo, que hoje é um hotel, que é muito requintado, das pousadas de Portugal, tal como era. E não sei se vocês estão me ouvindo. O Fábio não, voltou, sumiu. Voltou. Então eu não sei se é o Instagram avisando que a gente tem 3 minutos para vencer 60 minutos. Isso. Não, passa voando. Quando o papo tá bom, passa voando. Chegamos depois em Lisboa, vamos conhecer a cidade,
falar do terremoto de 1755, vamos visitar Sintra, os castelos, os palácios, a zona romântica de Portugal, sobretudo nessa época do século XIX. Em Lisboa, da capital, tem uma história fantástica, começa ainda no tempo dos romanos, depois dos árabes, os cristãos duas vezes, né? E do século XVIII para cá, o desenvolvimento da cidade cresceu muito, vai ser uma oportunidade de vocês visitarem locais também, para quem gosta de vinho, carregam um cartão pré-pago no guichê e depois vão em cada uma das máquinas provar os melhores vinhos de todas as regiões. Vamos atravessar depois... Hein? Sensacional. Está na hora? Faltam 13 segundos. Bom. Se cair, você quer voltar? Como assim o Instagram tira a gente do ar? Não, vamos voltar. Os caras não recebi umas mensagens aqui. Não, volta. Legal. Não, só mais 5 minutinhos. Só para a gente atravessar o Rio Tejo e atravessarmos também o Além Tejo. Aliás, o nome dessa província é Além Tejo, exatamente porque o percurso de desenvolvimento do país foi esse. E o Alentejo já são, enquanto no norte temos zonas verdes, montanhas, água, o Alentejo são planícies gigantescas de grandes plantações de cereais ao longo de séculos. Vamos ver cidades como Évora, que foi fundada, mais uma vez, pelos romanos, como Évora Cerealis, exatamente porque ela fica no meio de uma planície. Vamos ver cidades muito interessantes. Aliás, foi onde começou também, infelizmente, a Inquisição, foi instaurada ali. Ela foi comunicada ao rei, inclusive o rei não pediu. Eu estava na missa, no final o bispo disse: olha, já agora, se vocês irem embora, vai ter uma tal de Inquisição, a gente vai instituir aqui. Mas tem localizações fantásticas, como Monsaraz, que é uma cidade medieval, fica bem pequena, mas vocês vão adorar o castelo, a cidade, as casinhas, a vista fantástica sobre a planície. O maior lago artificial da Europa fica aqui, exatamente em Alqueva, fica no Alentejo, muito próximo exatamente de Monsaraz. E vamos atravessando até chegar ao Algarve, que é, digamos, a província sul, né? Essa parte tem uma presença até hoje muito importante da cultura árabe, até na arquitetura. Você olha para as casas, até as casas e os condomínios atuais, muito modernos, a maior parte deles respeitam a arquitetura árabe, né? Que não tinha telhado, tinha terraços. Os árabes tinham e têm esse hábito de fazer uma casa, por modesta que seja, em cima, aquilo que a gente acha que é um terraço para eles tomarem sol, na época era o que eles não queriam. Era uma cisterna, na verdade. Eles isolavam aquilo e a cisterna servia, obviamente, para abastecimento de água, mas também como colchão térmico, né, para arrefecer a casa na época do sol, né? Depois... Essa região do Algarve é uma região que me atrai muito, porque, não sei se você sabe, você comentou que você trabalhou muito tempo com engenharia. Eu, antes de vir para o turismo, eu sou arquiteto de formação, né? Então, essa parte do sul essa parte do sul de Portugal, como o sul da Espanha, me atrai muito, principalmente pela questão da arquitetura. A gente depois, claro, o Algarve fica ao lado exatamente do sul de Espanha, onde os muçulmanos ficaram muito mais tempo, né? Portugal conseguiu expulsar os muçulmanos muitos anos antes dos espanhóis terem feito. Para vocês terem uma ideia, Granada só cai na mão dos cristãos quando a América é descoberta. E, portanto, é por isso que Colombo está sepultado lá. Então, uma das curiosidades, muitas vezes, quando a gente está no Algarve, é exatamente fazermos um upgrade ao roteiro para visitar as cidades históricas da Andaluzia, né? Córdoba, Granada, Sevilha,
Ronda, enfim, muitas dessas cidades que são lindíssimas e que misturam as duas culturas, as três culturas. Você sabe, essa viagem, misturando o sul de Portugal com o sul da Espanha, era uma viagem que era a nossa intenção, minha e da Fernanda, esse ano, mas legal. Em função dos acontecimentos a gente teve que jogar para frente, mas é um roteiro que a gente estava desenhando. E, por exemplo, quando eu, no início, sendo fiel ao que eu estava falando, começar por um aeroporto e terminar por outro, uma das hipóteses é exatamente regressarem pelo aeroporto de Sevilha ou continuarmos, depois de fazermos a Andaluzia, ir até Toledo, que já fica muito próximo de Madrid, e terminar em Madrid, obviamente, fazendo então ali o que eu chamo de um Albuquerque, né, um bate-volta a Toledo, um bate-volta a Segóvia, Vale dos Caídos, a Ávila, enfim, tem várias cidades ali muito interessantes, e, para além de Madrid, e depois regressam por Madrid. Então, se é o todo, ou se são partes desse mesmo percurso, é uma oportunidade de vocês verem uma cultura totalmente diferente, de milhares de anos. Não tem, é diferente da gente ver algumas outras localizações, sei lá, Nova York, sem dúvida, é muito interessante, mas é aquilo que você vê. Ponto. Sim. Não tem que contar para trás. Aliás, é o que atrás. E aproveitando que você falou sobre começar no aeroporto e terminar em outro, eu vou até puxar um pouquinho para o lado do planejamento. Esse é um tipo de desenho de roteiro que eu gosto muito de fazer. Boa parte dos roteiros que eu fiz nas minhas viagens pessoais e agora trabalhando com consultoria, eu faço muito isso. Eu indico muito isso para os clientes. Começar num ponto A, terminar num ponto B, fazendo uma linha ou um círculo não, porque você terminaria no mesmo ponto, mas uma linha, começando no ponto A, no ponto B, em aeroportos de destino. Às vezes as pessoas acham que a passagem aérea é mais cara do que você pegar uma ida e volta pelo mesmo aeroporto, e não é. Diferença pequena, às vezes é quase a mesma coisa. Eu já fiz vários comparativos, às vezes dá uma diferença de 100, 150 reais você fazer um trecho multidestino do que pegar uma passagem round trip, ida e volta, saindo pelos mesmos aeroportos. E você não fica preso, né? Você começando do ponto A ao ponto B, é exatamente esse roteiro sensacional que você passou. Você começa de Porto, termina em Lisboa e vai passando por várias cidades. Isso é fantástico. Uma coisa que acho que eu vou puxar agora por perguntas e respostas. Isso. Eu vi aqui algumas pessoas, durante que você estava falando, pegando aqui os comentários. Por isso que mais de uma pessoa fez essa mesma pergunta. Para esse roteiro que você desenhou aqui, né, começando pelo norte, indo até o sul, até Lisboa, quantos dias você recomendaria a pessoa separar nas férias dela ou para ela se programar? Para fazer uma viagem de uma maneira confortável. Isso, era o que eu ia dizer. Nós, na Glamour, e já vi que vocês fazem exatamente também, partilham da mesma opinião, nós nunca fazemos nada correndo, nunca. Não importa se é uma viagem de 2 dias ou uma viagem de 15. Nunca fazemos nada correndo. Nós vamos pegar a disponibilidade que as pessoas tiverem, e eu não vou fugir à pergunta, já volto. A gente vai pegar essa disponibilidade. Imagina que o cliente diz, cara, só consigo ir 8 dias, nas férias da Páscoa, por exemplo. Tudo bem, não tem problema, mas jamais vai conhecer o país inteiro porque a gente não vai deixar. Tá? Porque não dá tempo. Aquela ideia de... Isso foi uma aposta ganha nossa desde o início. Lutar um pouquinho contra aqueles roteiros das grandes operadoras que saem correndo, sabe, dá a volta aqui à Torre Eiffel, tira a fotografia de dentro do ônibus mesmo, que a gente está indo para Versailles. Vamos lá ver Versailles, ainda vamos jantar no Cartier Latin. Esqueça. Não vamos só praticar, É porque, falando agora de Versailles, você reserva um dia para conhecer o palácio e reserva outro dia para visitar o jardim, para você ter uma ideia. Quando às vezes o cliente diz, mas é um bate e volta. Não, esqueça, não bate e volta. Você bate só e fica lá, para conhecer minimamente, né? Senão não vale a pena. Então, para voltar à sua pergunta, um percurso desses, do norte ao sul de Portugal,
Para fazer, digamos, pousadamente, calmamente, nós estamos falando de 12 dias, 13 se der. Razoável, achei até que fosse mais, achei que você fosse falar 15, 18 dias. Não porque, claro, se forem 15 dias, você Melhor junta... ainda, né? Se você juntar sempre o dia de chegada, aliás, isso é uma das sugestões. Porque você chega de manhã, dependendo do aeroporto, é lógico, mas nós temos muitos roteiros, a Azul está fazendo muito isso, a TAP também, que tem voos que chegam 6 horas da manhã, 6h30 da manhã. Então você sai do Brasil na hora do jantar, voa durante a noite inteira, chega aqui 7 horas. É o voo que eu prefiro sempre, sempre que dá, eu tento escolher esse tipo de voo noturno. Eu acho muito mais confortável. Porque mesmo que você não durma muito, há pessoas que não conseguem dormir, mas também não vão conseguir dormir durante o dia, tem sempre um camarada abrindo a janela, enfim. Chegam de manhã, a gente pega os nossos guias esperam, como eu disse, o grupo na porta de desembarque. Não dá para fazer check-in no hotel às 7 da manhã, mas fazem isso. Por exemplo, se estiverem em Lisboa, vão tomar o café na fábrica dos pastéis de Belém, comem o pastel de Belém, tomam um cafezinho, passeiam ali à volta da torre, Jerônimos e tudo mais, aproveitam amanhã, né? E depois almoçam e 2h30, 15 para as 3 estão no hotel. Aí sim, já faz o check-in, descansa a tarde toda, para começar depois no dia seguinte. Mas aproveitamos alguma coisa da parte de manhã. Se chegam a meio do dia, acabam matando esse dia também, né? A mesma coisa no regresso. Se for possível, um voo, se houver disponibilidade de um voo no final da tarde, melhor, porque aí descansam a parte de manhã, só saem do hotel meio-dia, meio-dia e meio, dão uma voltinha, tomam um café num lugar qualquer, já com as malas dentro do ônibus e vão para o aeroporto. Mas a pergunta, então, me fala. Não, foi respondida. De 12 a... Você sugeriu de 12 a 15 dias, seria um tempo razoável, sem contar o dia do check-in, o dia do check-out, para fazer esse roteiro. 12 dias. Você sabe por que Portugal tem praticamente 1.000 quilômetros do norte ao sul. Como nós vamos, não é andar pipocando de hotel em hotel, o que é que a gente faz? Fica, por exemplo, na região norte e conhece a região norte. Depois, imagina, muda para Fátima, e é uma boa opção pernoitarmos em Fátima. Fica ali como base. Porque dá para ir a Óbidos, a Alcobaça, não sei o quê, a Tomar, tal, visitar as grutas, tal, fazer aquela região centro. Para quem é religioso e gosta de assistir à procissão de velas, obviamente é à noite, então faz sentido pernoitar lá para que possam participar ou assistir, e depois no dia seguinte a gente segue caminho, né? Depois em Lisboa e depois lá embaixo no Algarve também, né? Então o Algarve está mais ou menos a 2h30 de Lisboa, então, por exemplo, se o último hotel for no Algarve, podemos regressar direto até para o aeroporto. Direto para o aeroporto, perfeito. Entendeu? Porque a autoestrada, direto, paramos no meio do caminho para tomar um café ou ir no banheiro e tal, mas de resto é perfeitamente possível fazermos 12, 13 dias, se houver disponibilidade de 15 dias, já com o dia do voo de vinda e de regresso, melhor. Tá jóia. Alberto, tá bem? Te agradeço a sua... Não sei se... Deixa eu perguntar ao pessoal. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer tirar uma dúvida com o Alberto, agora nesse finalzinho? Se também quiser me mandar depois por direct, não tem problema, pode me mandar por direct, que eu encaminho para o Alberto e ele me respondendo eu passo para vocês. Eu pulei aí uma das perguntas que você me fez, a última, que era, alguém tinha perguntado se na região sul, no Algarve, se há alguma cidadezinha ou vilarejo que seja... Sim, foi uma pergunta que eu recebi por direct. Cara, tem várias, inúmeras. Eu, obviamente, daria quase uma live de mais 1 hora para falar do Algarve, das localidades muito pequenas, muito bonitas, todas diferentes, praias fantásticas, algumas praias quase infinitas de areia amarela, dourada,
aquela região é uma região de arenito. O arenito é um tipo de pedra que esfarela, é como se você prensasse a areia durante milhares de anos, né? Centenas de milhares de anos. E então a gente vai visitar grutas que só são acessíveis por mar, que foram escavadas, claro, pela força das ondas, foram escavando. Essa pedra é muito pobre, né? É areia prensada, então o mar foi escavando e tem praias lindíssimas, a presença árabe ali foi muito grande, podemos ir visitar inclusive uma antiga fábrica que hoje é um museu, de conservas, para quem gosta de atum, sardinha, cavala e tudo mais. Isso foi uma das 4 vezes na história, foi muito importante nesta região. Era uma das coisas que os romanos vinham aqui buscar, sobretudo no Algarve. Eles socavam isso e colocavam dentro daquelas ânforas, que aquilo era mais ou menos o caviar deles. Eles colocavam isso depois, as donas de casa colocavam uma pitadazinha desse peixe prensado com sal na comida, né? Então, isso para nós que moramos junto da costa pode não parecer grande coisa. Tão mas especial, uma iguaria tão grande, mas para eles... Pensa em alguém no interior da Europa, por exemplo, que não tinha acesso ao mar ou ao sal, isso fazia toda a diferença. Então a gente vai visitar aqui. Já anotei aqui, se você tiver disponibilidade de novo, vai entrar como um tema. Vamos falar só da parte sul de Portugal, Algarve. Achei sensacional. Será um prazer. Alberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Já são aí, aqui meio-dia, são quase 5 horas da tarde aí, não é isso? Quase 5 horas da tarde do sábado, te agradeço. Não, 4h15. Nós temos 4 horas a mais. Então, te agradeço a todo mundo que também ficou até agora. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, das dicas, das curiosidades que o Alberto trouxe. Eu, particularmente, gostei muito. Portugal já estava na minha wishlist. Agora, então, acendeu uma luz amarela que tem que ser o quanto antes. Legal. E eu vou deixar já aqui a dica. Semana que vem a gente vai ter outra live. O tema do sábado que vem vai ser sobre histórias de viagem, mas ao longo da semana eu vou divulgar quem vai ser o convidado. Mas já pode salvar aí na agenda, vai ser no mesmo horário, 11 horas da manhã. E vai ser assim de hoje em diante. Todo sábado a gente vai estar aqui ao vivo, trazendo um tema legal sobre viagem. Alberto, obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora. E até a próxima live. Grande abraço, obrigado por tudo. Obrigado pela atenção. Tchau.